TV Norte Amazonas, afiliada ao SBT. Uma emissora do Grupo Norte de Comunicação. Olá, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, 1º de novembro, estamos começando mais uma edição do 6 Horas Notícias. Para você que está acordando agora, às 6 horas em ponto, já faço o convite para você ficar conectado, ligadinho aqui com a gente na TV Norte Amazonas. A gente vai até às 7 horas da manhã, então fica aqui comigo porque a gente tem muita informação, tem muita notícia. Vamos repercutir essa fumaça também, porque mais um dia a capital amazonense amanheceu com muita fumaça. Olha só as imagens na tua tela nesse exato momento, 6 horas na capital amazonense, e olha como que está a cidade de Manaus encoberta por essa fumaça. A gente vai estar repercutindo essa fumaça hoje, afinal de contas, já são 4 dias consecutivos com muita fumaça na cidade de Manaus. Mas também vamos falar a respeito da estiagem, essa seca severa que atingiu o estado do Amazonas, a nossa região, e está trazendo grandes impactos à população, principalmente a população ribeirinha, essas pessoas que moram nessa área próximo aos rios, que dependem, do rio para poder exportarem os seus produtos, para receberem insumos. Enfim, a gente vai estar trazendo também a repercussão a respeito da estiagem, com uma notícia boa, porque Rio Negro também já começou a subir, viu? Tem rios que já começaram a subir aqui no estado do Amazonas. E ontem, gente, a gente também vai estar repercutindo aqui o elevador que caiu do 4º andar, onde tinha inclusive funcionários dentro. A gente vai estar trazendo aqui todos os detalhes a respeito dessa situação que assustou esses funcionários, que assustou todos que estavam no prédio. Você imagina, você está no elevador e de repente ele despenca? Pois é, a gente vai estar repercutindo também aqui no nosso 6 Horas Notícias de hoje. E também vamos estar falando a respeito dos prejuízos das pessoas que estão inalando essa fumaça diariamente, as pessoas que estão andando na rua, mas principalmente as pessoas que estão praticando ao ar livre, exercícios, atividades físicas, inalando essa fumaça. A gente vai estar repercutindo aqui com falas de especialistas contando o que se deve fazer, o que não pode fazer, será que deve parar as atividades por um tempo? Todas essas dicas a gente vai estar trazendo aqui no 6 Horas Notícias. Então eu já faço o convite para você, fica comigo até às 7 horas da manhã, porque a gente tem muita informação, viu? Muita informação. Não esquece de interagir também nas nossas redes sociais. Se você está tomando cafezinho, é só você tirar uma foto com você tomando seu café. Coloca lá nas suas redes sociais, nas redes sociais da TV Norte Amazonas, marca a gente, tá bom? Que a gente vai tentar fazer essa interação hoje. São 6 horas e 2 minutos na capital amazonense e a gente já começa com informação ao vivo para repercutir a respeito dessa fumaça que em mais uma manhã a capital amazonense amanhece encoberta. Mas quem vai estar trazendo as informações ao vivo aqui pra gente é a nossa repórter May Chapiama. Bom dia, May. Oi, Luana, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham. Neste momento, 6 horas notícias. Mais um dia, nossa cidade amanheceu com muita fumaça desde a última segunda-feira, quando voltou novamente a atingir a nossa cidade. Mais uma vez o fenômeno atingiu a capital amazonense, que vive uma grande crise ambiental agravadas pelas queimadas e também pela seca histórica que atinge a nossa região. No início do mês, a cidade também já havia sido impactada pela fumaça, que segundo o IBAMA era resultado de queimadas que teriam ocorrido na região metropolitana da capital. O estado, inclusive, tem o pior índice de incêndios para o mês de outubro dos últimos 25 anos. Até domingo foram quase 4 mil. Essa grave crise ambiental enfrentada pelos manauaras também é potencializada pela seca do Rio Negro. O nível do rio que banha a capital do Amazonas chegou a 12 metros, o menor já registrado em 121 anos de medição. A seca isolou comunidades rurais, fechou balneários e mudou todo o cenário do encontro das águas. No último domingo, Luana, vários pontos de Manaus, como o Teatro Amazonas e a Praia da Ponta Negra, ficaram encobertos de fumaça. Já na última segunda-feira, a fumaça voltou a invadir a capital do Amazonas por volta de 3 horas da tarde. A visibilidade é baixa. Com esse fenômeno, novamente a qualidade do ar na cidade também voltou a ser considerado
péssimo, segundo o Sistema Selva. Mais um dia nesta quarta-feira que nossa cidade amanheceu com muita fumaça. Em alguns pontos a situação é ainda pior. Devido a isso, a gente orienta todas aquelas pessoas que estão saindo de casa, que usem máscara, que deixem uma bacia d'água dentro dos cômodos dessas residências para evitar aí prejudicar a saúde, já que a gente sabe que essa fumaça ela prejudica a saúde. Então é recomendado esses pontos para que você faça em casa, sair de casa com aquela máscara, tomar bastante líquido é muito importante. Eu volto com você, Luana. Obrigada pelas informações, minha amiga May Chapian, um excelente trabalho para você. A May que também está fazendo a cobertura aí dessas fumaças, né? Afinal de contas, não é o primeiro dia, já são dias que nós estamos amanhecendo com essa fumaça e seguindo durante o decorrer do dia, fazendo as nossas atividades. Infelizmente, a gente fala infelizmente, vivendo como se isso fosse normal, mas não é normal. É lógico que a gente não pode parar a nossa vida. Temos que seguir a nossa rotina, os nossos compromissos diários, trabalho, faculdade, levar as crianças para a escola. Porém, essa responsabilidade torna essa situação delicada e perigosa, que é a fumaça encobrindo a cidade, normal. Daqui a pouco isso vai estar sendo muito normal, todo mundo começa a se adaptar. E como é que fica? O que as autoridades estão fazendo, de fato, para combater as queimadas ilegais que estão acontecendo nas áreas de vegetação? Porque a gente sabe que essas fumaças são consequências de queimadas ilegais, queimadas praticadas pelo próprio homem, pelo criminoso que está nas áreas de vegetação, queimando, derrubando, destruindo a natureza. E, infelizmente, a consequência é essa fumaça e está vindo para Manaus. Está vindo tudo para Manaus, está vindo para as regiões metropolitanas. Ontem a gente mostrou no mapa Selva, aqui na nossa tela, os focos de queimadas que estão acontecendo, não é só aqui no Amazonas. Pará também tem muito foco de queimada. A gente sabe que todo aquele vento que vem do Atlântico vem trazendo essa fumaça aqui para a região do Amazonas, aqui para o Peru. Infelizmente, a gente vai ficando, todo mundo, né, sufocado com essa fumaça. Mas o que as autoridades estão fazendo de fato? Será que está acabando mesmo essa queimada? Porque eu vi registros de que teria diminuído, né? Comparado ao ano passado, esses focos de queimadas teriam diminuído, teriam sido menores aí. Mas ano passado a gente não viveu isso. Eu acredito, gente, eu tenho 30 anos, é a primeira vez que eu vejo Manaus encoberta por fumaça diariamente. As autoridades precisam, de fato, fazer alguma coisa. Precisam fazer alguma coisa porque está demais. Isso é prejudicial à saúde. E a gente não pode normalizar viver dessa forma. Não dá para normalizar, não dá para se adaptar assim tão rápido, tão fácil e deixar isso como se fosse normal. Uma condição de ar totalmente insalubre na nossa região, trazendo prejuízos à saúde. A criança já está tossindo. Quanto tem de criança tossindo? Os idosos, que já têm uma saúde, né, que precisa de um cuidado maior, estão inalando essa fumaça. Infelizmente, olha, é muito complicado. A gente tem, inclusive, um recadinho agora do Grupo Norte de Comunicação. Confira. O maior pulmão do mundo está sem respirar. O maior rio do mundo está derramando suas últimas águas. A floresta está queimando. A Amazônia pede socorro. E você pode salvar. Não acenda fogo no seu ambiente. Não polua o rio. Não jogue lixo em qualquer lugar. O seu não vai salvar a Amazônia. Apoio Grupo Norte de Comunicação. O seu não pode salvar a Amazônia e vai salvar a Amazônia. É só você não concordar, não compactuar com esse tipo de atitude criminosa que acaba com o meio ambiente. Esse é o recado do Grupo Norte de Comunicação, da TV Norte Amazonas. Se você conhece algum caso de desmatação, caso de derrubação de árvores, as pessoas estão derrubando árvore, cometendo algum tipo de crime ambiental, denuncie, não tenha medo, denuncie, porque juntos podemos salvar sim a nossa Amazônia. Tá bom, gente?
Agora, são 6h09 na capital amazonense. Como eu falei durante o decorrer do programa, né? A gente vai estar trazendo assuntos também a respeito dessa estiagem. Vamos estar trazendo aí também a respeito das consequências, dos impactos por conta dessa fumaça na vida de quem está praticando atividades físicas. Mas agora a gente volta a falar a respeito da tragédia que aconteceu no último fim de semana em Rio Branco, no Acre, onde infelizmente 12 pessoas vieram a óbito. Essa tragédia que aconteceu no momento em que uma aeronave de pequeno porte estava saindo de Rio Branco com destino ao Amazonas, onde o primeiro ponto de parada seria em Envira, o segundo seria em Irunepé, pois os 10 passageiros que estavam dentro dessa aeronave, eles eram moradores de Envira e Irunepé. Eles estavam buscando atendimento médico, mas infelizmente o avião decolou 7h20 da manhã, 7h21, o avião caiu e explodiu, pegou fogo e todas as vítimas foram carbonizadas. Inclusive, a gente traz atualização a respeito da primeira vítima que já foi liberada, já teve o reconhecimento da família. É importante a gente falar que nesse tipo de acidente, onde todas as vítimas são carbonizadas, é necessário passar por exames de DNA, né, com essas vítimas e os familiares. E o Instituto Médico Legal já divulgou a primeira vítima que teve o reconhecimento através do exame de DNA, é o Jamilo Maciel, ele que era de Irunepé. Foi a primeira vítima que já teve aí a sua identificação realizada após esse exame de DNA, né? Essa é a primeira vítima do voo que já foi identificada e agora a família poderá seguir fazendo ali o seu funeral. Infelizmente, foram 12 pessoas, 12 vítimas fatais desse acidente que até o momento não se sabe de fato as causas, mas a aeronáutica, inclusive daqui de Manaus, já está apurando com os técnicos e especialistas para tentar entender o que aconteceu. A aeronave ela saiu 7h20 do Aeroporto Internacional de Rio Branco. Quando foi 7h21, ela caiu inclusive próximo ao aeroporto. Estava tudo legalizado, estava tudo certinho. O que de fato aconteceu? O que poderia ter acontecido? Tinham 12 pessoas dentro daquele avião, 2 tripulantes, 10 passageiros, sendo um bebê de 1 ano de idade. Infelizmente, isso aconteceu nesse fim de semana e a gente vem trazendo as atualizações aí com essa vítima que foi identificada, o Jamilo Maciel, de Irunepé, ele que já passou pelo exame de DNA e conseguiram identificar. A família já está ciente, né? Já está ciente de quem é o corpo aí que foi passado por esse exame, que é necessário. As vítimas todas foram carbonizadas, então vai ser um processo lento. É um luto, infelizmente, muito doloroso, porque precisa esperar os resultados desses exames saírem, né? 6h12 na capital amazonense. Eu peço para você continuar aqui com a gente, aqui no 6 Horas Notícias. Peço novamente a sua interação, interação nas nossas redes sociais, inclusive, olha só, @TV Norte Amazonas, você vai entrar lá no Instagram, @TV Norte Amazonas, vai deixar o seu comentário. Você também que está assistindo do Facebook, você que está acompanhando o nosso 6 Horas no Facebook também, deixa o seu comentário e manda a sua fotinha, tá bom? Manda a sua fotinha. Agora a gente muda de assunto e volta a repercutir um caso que teve repercussão nacional. Você lembra do caso da babá e do seu patrão que foram agredidos no estacionamento de um condomínio aqui em Manaus? Isso aconteceu aqui em Manaus. Ontem aconteceu a primeira audiência e a gente vai acompanhar essa audiência, o que a gente vai ter de informação sobre o que de fato iria acontecer nessa audiência. O nosso repórter Valdir Adriano esteve no local para acompanhar e trazer todas as informações. Agora foi um caso que trouxe essa repercussão, infelizmente, né? Infelizmente, isso tudo por um motivo muito fútil. Fofoca. Fofoca, gente. Olha só as imagens do momento da agressão. Ainda há pouco a gente mostrou aqui as imagens do momento dessa agressão. Olha as imagens da agressão, gente. Olha só, ainda rolou tiro, a gente sabe que teve tiro, porque se trata aí da babá, né, que estava ali saindo, foi abordada por esse casal. Foi simplesmente abordada por esse casal e simplesmente no estacionamento começaram uma discussão. A mulher partiu para cima da babá, começou a bater bastante e o marido dela, que inclusive é um policial, viu? Policial civil,
não deixou ninguém se meter, estava armado. E quando o patrão viu a situação, logicamente ele foi defender a sua funcionária. Ainda hoje a gente vai estar falando sobre esse assunto, viu? Ainda hoje vamos estar trazendo aí as informações a respeito dessa primeira audiência. Vamos acompanhar tudo o que está acontecendo, todas as atualizações a gente vai estar trazendo aqui na tela do 6 Horas Notícias. Agora, vamos voltar a falar a respeito da estiagem. Vamos falar da estiagem. Como a gente sabe, é uma seca severa. Desde 1902 não era registrado, né, esse tipo de marca, uma marca histórica no estado do Amazonas. Chegamos aí aos 12 metros, né, no Rio Negro e infelizmente trouxe muitos impactos, inclusive para a navegação, muito prejudicada. Você vai acompanhar agora na matéria, confira. A cor escura das águas do Rio Negro está perdendo espaço para os bancos de areia. No porto da Ceasa, na zona sul de Manaus, a falta de estrutura deixa trabalhadores à mercê de um barranco. A única opção para andar até o terminal das lanchas é uma fonte improvisada de madeira. Nós estamos até chegar ali na feira, é mais ou menos 400 metros. As dificuldades tem com o idoso, né? Dificuldade de andar, chegar a caminhar até ali. A questão do próprio deficiente, né? Que estão tendo essa dificuldade, cadeirantes. Aí você vê que nós não temos assim uma maneira de conduzi-los até ali. Em Manaus, a seca é a pior registrada em 121 anos. A cota do Rio Negro foi registrada nesta quinta-feira em 12 metros e 70 centímetros. É o menor número registrado desde 1902, quando começou as medições do volume do rio. Além do nível alarmante, a fumaça é outra dificuldade. Impede a visão da navegação. Este barqueiro sente diariamente as dificuldades. Graças a Deus a gente consegue fazer a viagem tranquila. Com os passageiros a gente tem GPS, a gente segue pelo GPS para poder fazer uma navegação segura. Os prejuízos também pesam nos bolsos dos barqueiros. Eles tiveram queda de 30% nas vendas de passagens. Uma média de aproximadamente 9 linhas de ônibus, certo? Que vinham até aqui. Infelizmente foram tirados, né? Que vinham de todas as zonas. Então nós tínhamos um fluxo de pessoas maior. E hoje não, hoje infelizmente caiu muito, certo? Que só temos 3 linhas de ônibus que chegam até aqui no Porto da Ceasa. Para minimizar os impactos, os órgãos competentes já deram início no processo de dragagem em pontos estratégicos dos rios, por onde passam os navios e as balsas, que abastecem o estado. Gente, são vários impactos, né? Os navegantes, os comandantes de embarcações sentindo diariamente também como que está sendo essa dificuldade por conta do rio que secou. Agora, você viu as imagens? As imagens ali é a Marina do Davi, muito conhecida. Marina do Davi está literalmente seco, gente. Olha só, você imagina que tudo isso aí, esse caminho todinho era rio, o Rio Negro banhando e está tudo seco. Tudo seco. Agora, tem pontos, tem trechos aí no decorrer do Rio Amazonas, no percurso do Rio Amazonas, que tem aqueles bancos de areias que é inacreditável, né? Apareceram bancos de areias que chega a ser inacreditável. Não é comum para a gente ver isso, até porque é uma seca histórica. Agora, esses comandantes de navegações, eles precisam muito ter, de fato, muita atenção. A gente sabe que eles trabalham diariamente, né, viajando por esses rios, conhecem os rios, digamos que como a palma da mão, né, que chama, mas essa seca acabou surpreendendo porque tem situações que muitos deles nunca passaram. Tem bancos de areias que surgiram que não eram conhecidos e foi necessário, durante esse período de seca, toda essa adaptação por parte deles, esse cuidado. O cuidado redobrou muito, redobrou bastante. Agora, somando a seca, somando aí o rio que está abaixo, né, trazendo riscos aí para causas de acidentes durante as navegações, mas essa fumaça que está encobrindo a nossa região, torna tudo ainda mais perigoso. Deixa tudo mais perigoso, eles precisam redobrar ainda mais aí os cuidados, as atenções. Então, são tudo consequências, impactos por conta dessa estiagem. São 6h19 na capital amazonense. Agora a gente vai de informação ao vivo. A gente vai diretamente para Manacapuru conversar com Marcelo Bezerra, porque teve um acidente, gente. Teve um acidente em um parque de diversões
Quem vai estar trazendo aí essa informação? Isso aconteceu em Rio Preto da Eva e o Marcelo Bezerra, nosso repórter, vai trazer os detalhes aqui pra gente. Bom dia, meu amigo Marcelo. Isso mesmo, Luana. Bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando 6 Horas Notícias. Olha só, Luana, uma tragédia nesse acidente que aconteceu ali na noite desta terça-feira no município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas. Pode encher a tela para você ver as imagens que são impressionantes. De acordo com moradores, 2 adolescentes estavam aí nessa roda gigante. Elas caíram aí de uma altura, né? Aí dessa cabine da roda gigante que estava em movimento. Imagens feitas no local do acidente mostram o momento da queda de uma das vítimas. Ela chegou ainda a ser socorrida e olha só, o momento que ela ficou pendurada na estrutura, mas acabou caindo dessa cabine da roda gigante. O momento causou tumulto e houve correria das pessoas que tentaram ajudar as vítimas. Ainda de acordo com informações de moradores, as vítimas foram encaminhadas para o hospital da cidade. Elas sofreram lesões pelo corpo, mas o quadro de saúde delas é estável. As causas do acidente estão sendo apuradas, estão sendo investigadas ali em Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas. Essas 2 vítimas, Luanas, foram encaminhadas também para o hospital da capital para fazer exames mais detalhados. Apesar da gravidade não ser muito grave, mas elas estão passando aí por vários exames. Então o caso está sendo investigado ali pelo Corpo de Bombeiros. Eu volto com você ao estúdio, Luana. Obrigada pelas informações, meu amigo Marcelo Bezerra. O Marcelo trazendo informações a respeito desse acidente. Agora, imagina o susto dessas 2 moças. Foram ali para se divertir, para brincar, aquele momento de lazer, né? Quem não gosta de um momento de lazer e de repente se deparam com essa situação desesperadora. Olha essa imagem, gente. Olha como essa moça ficou se segurando nessa cadeira, né? Da roda gigante. Ela não aguentou por muito tempo e acabou caindo. Não sabemos se ela soltou porque se sentiu segura para se soltar nesse momento ou de fato não aguentou, porque você imagina aguentar o seu próprio peso em uma barra de ferro. Quem não tem o costume dessa prática física, olha só, gente, o susto, o desespero. Bem embaixo, onde a gente observa, acho que é tipo um carrossel, mostra um pouco a queda, se você observar, olha. Ela solta e dá para ver aqui embaixo, onde tem esses carrinhos, o momento que ela cai. Olha só, você vai ver agora aqui, ó. Meu Deus do céu, gente. Um desespero total. Imagina um susto. Eu, particularmente, não tenho coragem de subir em roda gigante. Não gosto de estar em parquinho de diversão muito por conta dessas coisas. Eu sou medrosa. Agora, eu nem me imagino numa situação dessa. Deus me livre, gente. Muito complicado. Agora, a polícia vai investigar. O que aconteceu? Será que esses equipamentos, esses brinquedos, eles estão com a fiscalização em dia? Será que estava tudo seguro? Será que foi falha no próprio brinquedo? O que será que pode ter acontecido? Isso a polícia está investigando. O que se sabe é que essas 2 moças foram socorridas. A gente vê apenas uma nessa cena, né, nessa imagem agora. Mas a informação que a gente tem é de que foram duas moças que passaram por isso. A gente viu que uma pessoa parou ali, essa moça embaixo, para amenizar mais o impacto dessa queda. Mas a gente sabe aí que elas foram levadas para o pronto-socorro, inclusive foram trazidas aqui para a capital amazonense para passar por avaliação mais específica. Afinal de contas, foi uma queda de uma altura aí considerável, né, gente? Ela caiu, olha só. A menina ali ficou pendurada na roda gigante agora aqui, ó. Meu pai amado, ela vai cair. Pelo amor de Deus! É, gente, um grande susto mesmo e a polícia agora está investigando o que aconteceu. Será que aí os proprietários desse parque de diversão estavam ali com a fiscalização em dia? Se os brinquedos estão de fato adequados para receber a população? Tudo isso a gente vai estar acompanhando também para estar trazendo as atualizações aqui para vocês. É importante também a gente, né, reforçar que é necessário as fiscalizações nos parques de diversões, tanto da cidade de Manaus quanto nos interiores.
Porque quem fica com a vida em risco é a população. Então isso precisa ser fiscalizado, viu? Precisa ser fiscalizado. A gente muda de assunto agora. 6 horas e 24 minutos em Manaus. A gente sabe que amanhã é feriado. 2 de novembro é o dia de finados e a gente, inclusive, sabe que nesse período existe aí, né, uma preparação para receber as pessoas que vão até os cemitérios para visitarem ali o túmulo do seu ente querido. E os cemitérios aqui de Manaus já começaram a ser preparados, inclusive com a limpeza pública. Você vai conferir agora na matéria. Trabalha há mais de 20 anos na conservação de sepulturas no cemitério São João Batista. Ele diz que este ano a procura pelo serviço cresceu muito e vai ajudar na renda. É muito bom para a gente também que trabalha aqui no sol, eu trabalho no sol direto, aqui é de segunda a segunda. Aí quando tem esse tempo agora a gente ganha mais um dinheirinho extra, né? Graças a Deus. Quando vai se aproximando o dia de finados, as pessoas começam a frequentar mais os espaços para deixar as sepulturas arrumadas e preparadas para o dia 2 de novembro prestar as suas devidas homenagens aos seus entes queridos. Nas últimas semanas, os cemitérios de Manaus tiveram um volume baixo de visitantes, mas a expectativa é que mais de 500 mil pessoas passem pelos espaços por causa do feriado de finados. Tem pessoas que já antecipam os nossos 10 cemitérios, que são 6 na capital e 4 no interior, já estão todos eles preparados para receber os visitantes, né? Atualmente, Manaus tem 6 cemitérios na área urbana e 4 na zona rural. E todos já estão aí preparados para receber você. Você que tem a prática, né, de no dia dos finados ir até o cemitério para orar pela pessoa querida que você ama, que infelizmente já partiu para uma melhor. Você sabe que vai chegar num ambiente que já está preparado, está limpinho, todo pintadinho para você se sentir confortável e viver esse momento da melhor forma possível, né? Chegar ali para fazer sua oração e não vai encontrar tudo simplesmente abandonado, porque infelizmente acontece, né, em muitos cemitérios que estão aí abandonados pela rede pública, mas aqui em Manaus e no interior também tem interiores que você vai encontrar tudo limpinho, tudo bonitinho para receber você que vai aí nesse dia dos finados até os cemitérios, tá ok? Agora é importante a gente também falar a respeito dos ambulantes que já começaram a se aglomerar ali com a venda das flores também, onde você vai encontrar venda de vela. Inclusive, a gente vai mostrar um pouco essa movimentação, porque a gente sabe que tem gente que prefere não ir no dia dos finados, no dia 2, porque sabe que a procura é muito grande, é um pouco complicado para estacionar, fica lotado esses cemitérios, então tem gente que vai um dia antes, né? Tipo hoje, dia 1º, já tem gente que já está indo para cemitério. E, inclusive, a gente vai com informação ao vivo agora com a Meixa Piama, que está em um desses cemitérios e vai falar um pouquinho para a gente dessa movimentação. Oi, Mei. Oi, Luana, isso mesmo, nós estamos aqui na Avenida Boulevard Álvaro Maia, que fica em frente ao cemitério São João Batista, aqui na Praça 14, na Zona Sul de Manaus, já acompanhando essa movimentação. Hoje é 1º de novembro, amanhã é dia de finados, a expectativa é de receber muitas pessoas que vêm visitar, acender uma vela para os entes queridos e como você está vendo, as barracas elas já estão sendo montadas aqui ao redor do cemitério São João Batista, pela Avenida Boulevard Álvaro Maia. Muitas pessoas já vêm hoje devido a essa grande movimentação do dia 2. Ainda o trânsito ainda está normal aqui, mas amanhã esse trânsito deve mudar aqui nas proximidades do cemitério São João Batista. Os agentes de trânsito eles devem ficar no entorno do cemitério para orientar os motoristas, as pessoas que irão vir até o cemitério e dar melhor fluidez ao trânsito. A gente sabe que o movimento é muito grande, o cemitério São João Batista é um dos principais aqui da nossa cidade, então a movimentação vai ser muito grande amanhã. Vai ter toda uma programação durante todo o dia desse dia 2, dia de finados, que encerra normalmente às 7 horas da noite com a missa que sempre acontece na Praça Chile, aqui bem próximo ao cemitério São João Batista. Muitas pessoas elas já vêm hoje para a visitação do dia de finados, justamente para não pegar toda aquela movimentação do dia 2, porque a gente sabe que fica muito lotado no dia 2, os visitantes vêm aqui acender suas velas, vêm visitar o túmulo dos entes queridos e aí muitas pessoas já estão aproveitando para vir hoje, no dia 1º. Então todo o cemitério ele está sendo arrumado
para receber aí os familiares e amigos dos entes queridos aqui no cemitério São João Batista, não só aqui, mas também em outros cemitérios aqui da capital. Eles já estão sendo organizados para o dia 2, dia de finados. Então, como você percebe, muitas barracas elas já estão sendo montadas pelos comerciantes que vêm vender flor, velas e aí também coroas para o dia dos finados. Então, isso aqui, durante todo esse dia 1º, deve ser montada diversas barracas aqui no entorno do cemitério São João Batista. E amanhã o trânsito deve também mudar aqui no entorno do cemitério. Viu, Luana? Eu volto com você. Obrigada pelas informações, Meixa Piama, que está mostrando nesse exato momento essa movimentação no cemitério São João Batista. Você viu, olha só, como já tem gente que está chegando, já estão chegando agora nas primeiras horas da manhã de hoje, 1º de novembro, são 6 horas e 30 minutos em Manaus, e já tem pessoas que estão chegando no cemitério para prestar as suas homenagens, né, ao seu ente querido. A gente observa que tem uma grande movimentação dos ambulantes no local, que já começam a trabalhar hoje, eles vão virando a madrugada, porque é uma data em que para o comércio, para esses ambulantes, eles viram, tá? Não chegam nem a dormir, trocam somente de turno, porque tem uma intensa procura. A gente também observa a presença da Polícia Militar para garantir a segurança das pessoas que vão até os cemitérios. Como a Meixa Piama mesma falou aqui para a gente, também vai ter aí a fiscalização, vai ter uma ação também do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que vai estar organizando o trânsito, orientando o condutor para não estacionar onde não deve, até porque o trânsito fica bastante complicado próximo a esses cemitérios. E a gente vem mostrando essa movimentação e amanhã estaremos com essa movimentação também, viu? Que amanhã é o grande dia dos finados, não é mesmo? São 6 horas e 31 minutos em Manaus. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Eu peço para você não sair daí que a gente volta já já. Estamos de volta, 6 horas e 32 minutos na capital amazonense, e a gente volta com informação de Parintins, porque foi inaugurado um prédio de uma startup, você vai conferir agora. A inauguração do edifício Ocara, realizado pela UEA, é uma grande conquista para Parintins e região. O prédio inaugurado aqui no Centro de Estudos Superiores, ele vai alavancar o desenvolvimento digital. Este projeto Ocara é uma realização do Polo de Empreendedorismo Digital da Amazônia, com a Universidade do Estado, a UEA, em parceria com a Samsung. A iniciativa é promovida através dos incentivos da Lei de Informática. Ele foi construído pensado justamente nos cursos que tem o Ocara, né? Então o Ocara hoje ele tem 6 cursos e tem mais o design, que é o curso de graduação. Então aqui eles vão ter um espaço melhor, eles vão ter melhores equipamentos para que eles possam desenvolver o projeto. Aqui nós temos uma coleção de ferramentas e técnicas que são desenvolvidas durante o curso para a criação e elaboração de novas mídias para diferentes equipamentos digitais. É importante salientar que a gente traz as ferramentas, traz as técnicas, mas nós já temos enraizado aqui em Parintins a criatividade. O prédio inaugurado conta com 7 laboratórios voltados para o empreendedorismo digital. A grandiosidade da estrutura, voltada para a formação empreendedora de jovens da educação básica e ensino superior, passa a chamar a atenção no cenário acadêmico desde então. Volto ao estúdio. Isso é maravilhoso, né, gente? Esse tipo de investimento, exatamente a educação, agora as tecnologias, ao digital, isso é extremamente importante e chegou no município de Parintins. Agora a gente muda de assunto e vamos falar a respeito de uma operação, a Operação Virtude, que aconteceu em vários pontos, né, em vários trechos da nossa região. Agora, isso tudo são para realizar a prisão de pessoas que praticaram crimes contra a pessoa idosa. Você vai conferir agora na reportagem. Ao longo do mês de outubro, a Operação Virtude, deflagrada pela Delegacia de Crimes contra o Idoso, atendeu 942 ocorrências de crimes contra a pessoa idosa.
As diligências foram realizadas em Manaus e em municípios do interior do estado e contou com a participação da Polícia Militar, Secretaria de Direitos Humanos e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A operação contabilizou 356 boletins de ocorrências registrados, 828 visitas às residências de vítimas violentadas e 51 medidas protetivas solicitadas. Além disso, foram 7 prisões realizadas em flagrante e 3 mandados de prisão cumpridos. Segundo a titular da Delegacia da Pessoa Idosa, o número de crimes contra esse público cresceu no estado. Sim, já foram maiores, bem maiores, tanto de registros de boletins de ocorrência como de denúncias anônimas. Em verdade, nós estamos passando por um panorama, né? Nós temos o panorama antes pandemia e pós-pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos uma violência totalmente silenciosa praticada contra as pessoas idosas. Então, a imagem que se tinha é de que o idoso não sofria praticamente violência. E hoje, se nós formos adentrar na análise dos números, principalmente do Disque 100, a violência contra a pessoa idosa já ocupa o 2º lugar. Só perde para a violência contra o menor. A operação também fez um perfil dos idosos em maior situação de vulnerabilidade. A maioria das pessoas vítimas de violência, das pessoas idosas, foram na faixa de 60 a 80 anos, 84 pessoas nesse sentido. E a maioria também do gênero feminino, 69 mulheres idosas contra um comparativo de 42 no masculino. Pelas zonas da nossa cidade, podemos verificar também que houve um grande quantitativo de vítimas de violência na Zona Norte, 25, 17 no Leste, 16 na Centro-Oeste e 20 no Sul. Ações educativas de prevenção à agressão aos idosos e incentivo à realização de denúncias estão sendo feitas no estado. Para denunciar crimes desse tipo, é só ligar para o Disque 100 ou 181. Gente, uma operação que precisava ser feita, muito importante, com certeza, parabéns à equipe da Polícia Civil que está à frente aí dessa Operação Virtude. A gente sabe que diariamente são inúmeros idosos que passam por agressões aqui no estado do Amazonas, não só na capital, mas no interior também, região metropolitana, são muitos casos. Agora, o que é mais triste é porque você já pensou uma pessoa que chega na terceira idade, que precisa de cuidados, precisa daquele carinho que ela deu durante toda a vida para o seu filho, para o seu neto, e infelizmente ao chegar na terceira idade passa por situações de maus tratos, por situação de tortura, por golpes, às vezes cometido pela própria família. São inúmeros casos, gente, que acontecem diariamente e na maioria deles não são denunciados. Porque a pessoa idosa que está passando por isso não quer fazer mal para o seu filho, não quer fazer mal para o seu neto, para o seu bisneto, e prefere ficar vivendo, opta por ficar vivendo essa vida infeliz, né? Fica vivendo essa vida infeliz porque não quer prejudicar aquela pessoa que tanto ama, mas infelizmente isso acaba ficando cada vez mais difícil e é importante sim fazer a denúncia. A gente sabe que tem muitos vizinhos que acompanham esse tipo de situações e a polícia só consegue chegar após denúncias de vizinhos. Então, se você sabe de algum caso de maus tratos contra a pessoa idosa, denuncie, Disque 100 ou o Disque 181, tá ok, gente? São 6h39 em Manaus e a gente vai falar de um caso de outro idoso, gente, um idoso de 80 anos de idade, dessa vez que foi vítima de um atropelamento na Avenida Humberto Calderaro. Você vai acompanhar agora na reportagem. Esse acidente ocorreu por volta de 9h30 da manhã desta terça-feira aqui na Avenida Humberto Calderaro Filho, que fica no Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. Essa vítima foi identificada como Ademilton Goulart de Moraes, que tinha 80 anos de idade. Segundo informações de algumas testemunhas que não quiseram gravar entrevista, esse idoso atravessava nesse ponto da avenida quando, aqui no meio-fio, a sandália acabou quebrando. Ele tropeçou, já caindo em cima do veículo
essa picape Saveiro preta. Ele morreu na hora. Mesmo assim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local apenas para constatar o óbito dessa vítima. Policiais militares estiveram aqui no local, isolaram a área e devido a esse acidente, o trânsito no local ficou bastante lento. Agentes de trânsito também estiveram aqui nas proximidades para orientar os motoristas e também dar melhor fluidez ao trânsito. O corpo desse idoso foi removido para a sede do Instituto Médico Legal, que fica na zona norte de Manaus, onde deve aguardar a liberação para os familiares. O condutor da picape, ele foi levado até a delegacia para prestar esclarecimentos. A partir de agora, a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito segue investigando esse caso. Gente, um acidente com essa vítima fatal, um idoso de 80 anos de idade. Meu Deus, como é forte essas imagens, né? Ele estava atravessando, a gente observa que ele não olha para o lado esquerdo, né? Ele não observa que vinha o carro, ele simplesmente foi atravessando, a gente consegue identificar isso. Infelizmente ele não viu, não teve tempo aí do condutor do veículo também frear, né? Infelizmente veio a óbito. Agora olha só como são imagens fortes. Ele simplesmente é lançado a cerca de 10 metros de distância após o impacto. Não resistiu aos ferimentos, morreu na hora. Infelizmente, esse acidente aconteceu ontem aqui na capital amazonense. É importante a gente reforçar na responsabilidade também das pessoas quando estão conduzindo o veículo, quando estão andando nas ruas mesmo. Se você vai atravessar uma rua, é importante você olhar se vem carro ou não vem. A gente não sabe o motivo de ele não ter olhado, a gente observa, né? Quebrou a sandália, mas a gente observa que ele simplesmente entra na avenida e não olha se estava vindo carro ou não. Talvez o motorista também foi pego de surpresa, né? Simplesmente não tinha ninguém na frente dele, de repente aparece uma pessoa, não conseguiu frear. Infelizmente, esse idoso veio a óbito, né? Esse caso aconteceu aqui em Manaus, agora está aguardando aí a família ir até o Instituto Médico Legal para realizar a liberação do corpo dessa vítima. A gente também não tem informações a respeito da identificação dessa vítima, mas a gente vem trazendo esse caso que aconteceu ontem. Agora, aproveitando que a gente está falando de acidente, a gente vai falar de um outro acidente também que aconteceu ontem. Exatamente. Esse outro acidente aconteceu no Tribunal de Justiça, na sede que fica ali na Avenida André Araújo, onde um elevador, minha gente, despencou, inclusive tinha gente dentro, você vai acompanhar agora na reportagem. Na hora do almoço, quando um dos elevadores de visitantes caiu deste prédio do Tribunal de Justiça do Amazonas, no Aleixo, zona centro-sul de Manaus. O barulho da queda assustou servidores e funcionários que trabalhavam no local. Segundo testemunhas, o elevador começou a apresentar defeito quando estava no 4º andar. 6 pessoas estavam no interior do equipamento, que de repente despencou até o subsolo. Das 6 pessoas, 3 foram levadas para o hospital com ferimentos mais graves. A identidade das vítimas não foi revelada e nem o estado de saúde delas. O edifício tem 5 elevadores de visitantes e estava com a manutenção em dia, conforme repassou servidores do TEJAN. O equipamento que apresentou defeito segue em manutenção a partir de agora. Olha, o Tribunal de Justiça informou que tinham 7 pessoas dentro desse elevador, inclusive 3 precisaram ser hospitalizadas e, inclusive, eles também informaram que o elevador estava com a manutenção em dia e que uma perícia vai ser realizada para identificarem a causa, né, desse acidente, dessa falha nesse elevador. E, por pouco, não acabou em tragédia. Despencou do 4º andar, tinham 7 pessoas dentro, 3 foram hospitalizadas e agora vai acontecer uma perícia para conseguirem identificar a causa dessa falha nesse elevador. Imagina o susto dessas pessoas, né? Gente, eu sou muito medrosa. Ainda há pouco eu falei aqui do parque de diversões, né, que eu não ando em roda gigante. Qualquer tipo de situação que me coloca de alguma forma em risco, eu morro de medo e prefiro, né, me distanciar. Agora, elevador, a gente sabe que tem vários lugares que nós vamos, tem elevador, precisa ser utilizado o elevador, mas eu sou muito medrosa, morro de medo. Aí a gente vê uma notícia como essa, né, gente, é muito complicado. Mas, como o próprio Tribunal de Justiça falou, estava com a manutenção em dia. Se está tudo certo, né, vão tentar agora identificar o que de fato aconteceu para que não ocorra mais. Graças a Deus, não terminou em tragédia.
6 horas e 44 minutos em Manaus. Agora a gente vai de informação ao vivo diretamente de Manacapuru. Porque, diferente de Manaus, lá não tem fumaça. E quem vai estar trazendo os detalhes aqui pra gente é o nosso repórter Marcelo Bezerra. Oi, Marcelo. Isso mesmo, Luana. Boa parte da cidade de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, o céu amanheceu nas primeiras horas limpo, né? O ar até que está puro, como você vê aí nas imagens, né? Isso mesmo, Luana. Como você vê aí nas imagens, né? O céu amanheceu assim limpo aqui na Princesinha dos Solimões, né? Durante esse fumaceiro que veio castigando aqui os moradores da Princesinha dos Solimões. Boa parte dessa fumaça que estava invadindo aqui em Manacapuru, Luana, vem geralmente da zona rural, né? Parte da zona rural que vem sofrendo com esse fumaceiro, que vem trazendo transtornos para os ribeirinhos, para as pessoas que navegam pelo Rio Solimões. E nas primeiras horas de hoje, desta quarta-feira, o céu, como você vê aí, está bem limpo, né? A gente sente que o ar está mais puro. Por conta disso, a gente tem trazido sempre casos, né, dessa fumaça que vem invadindo aqui a Princesinha dos Solimões. Algumas partes daqui da cidade, né, a gente vê aquela fumaça bem leve, né, que a gente vê aqui encoberta em alguns bairros daqui da cidade. O Rio Solimões, uma boa notícia, Luana, aqui o Rio Solimões, aqui em Manacapuru, boa parte de pontos daqui das comunidades, os ribeirinhos estão sentindo esse reflexo da estiagem, da seca, mas ao mesmo tempo estão alegres, estão felizes porque o Rio Solimões está subindo aos poucos. E segundo os moradores que moram, né, nas margens do Rio Solimões, eles informaram que o Rio Solimões já subiu cerca de 20 centímetros. Uma boa notícia, tanto para eles, né, e para as pessoas que precisam trazer a sua produção aqui para a cidade. Luana. Obrigada pelas informações, meu amigo Marcelo Bezerra. Gente, imagina a felicidade dessas pessoas, né, em noticiar isso. O Rio Solimões subiu 20 centímetros. Isso é muito bom, uma notícia muito boa. A gente fica até feliz em dar essa notícia, até porque a gente sabe que essa seca impactou muita gente, as pessoas que dependem desses rios para trabalhar, para se transportarem, né? Transportar também suas mercadorias, enfim. A gente depende, essas pessoas que vivem na zona rural dependem mais ainda, e esse tipo de notícia de que o rio subiu 20 centímetros é muito maravilhoso. A gente está dando com certeza esse cenário logo, logo vai estar mudando aqui na nossa região. São 6 horas e 47 minutos em Manaus. A gente vai agora para um rápido intervalo. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta com 6 horas notícias e a gente sabe, vem trazendo durante a nossa programação os impactos dessa seca, né? Inclusive, a gente vai falar agora a respeito do desabastecimento, gente, de produtos, de materiais para esse período de Natal, como isso está afetando o comércio. Você vai conferir agora na reportagem. O mês de novembro é um dos mais esperados pelo comércio, especialmente no ramo de eletroeletrônicos. É em novembro que acontece a Black Friday, com descontos que atraem os consumidores. Nesta loja na Zona Leste de Manaus, os descontos chegam a mais de 50%. É o mês mais esperado do ano, né? Pra gente que é vendedor, todos os lojistas, a gente está muito empenhado. E a nossa Black Friday, ela tem, independente da circunstância, a gente está com uma expectativa que seja a melhor Black Friday de todos os tempos. O problema é que a seca dos rios no Amazonas dificulta a chegada de insumos que são transportados por contêineres por meio de navios. Televisores e aparelhos de ar-condicionado são os produtos mais vendidos. Nesta loja, os ar-condicionados de caixa representam 70% das vendas. 2.500 unidades do produto já deveriam ter chegado. A gente está esperando uma quantidade bem boa. Muito por conta da dificuldade ainda não chegou, mas assim, a gente acredita que para esse início de mês já deve estar chegando aí para a gente fazer um bom trabalho na Black Friday e atender os nossos clientes. Seu Raimundo veio em busca de um ar-condicionado de caixa, mas com o produto escasso preferiu esperar um pouco mais. Tá difícil por causa da seca, né? Os produtos não estão chegando no local de venda assim. A gente não consegue encontrar os modelos
adequado para a gente, conforme a necessidade. A expectativa da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem, a ABAC, é de que os navios voltem a operar com menor capacidade em 30 dias e que o transporte fluvial só volte à normalidade nos próximos 40 dias. Lembrando que a Black Friday já está bem aí, a gente sabe que é um período em que os produtos são vendidos, né, com vários descontos, mas que por conta dessa falta de produtos, de materiais chegando exatamente para esse período de fim de ano, de Black Friday, a gente sabe que isso pode acabar prejudicando no bolso do próprio consumidor, porque esses produtos que já estão aí para saírem, que já estão na capital, eles podem não ter um desconto considerável, né? Isso são expectativas aí. Vamos acompanhar, vamos saber como é que vai ser. Será que o consumidor vai conseguir comprar esses produtos que ele aguarda, né, durante todo o ano, chegar nesse momento, nesse período de Black Friday, para comprar ali a sua televisão com aquele desconto bem legal, mas que agora pode ser que não caia tanto, né, gente? Então a gente vai continuar acompanhando e espera que volte também tudo ao normal o mais rápido possível. Agora a gente vai falar a respeito de um projeto social que leva os idosos à prática de atividades físicas em um centro de convivência. Você vai conferir agora na reportagem. O dia nem amanheceu direito e eles já estão de pé para mais um dia de exercícios físicos. A rotina acontece no Centro Integrado de Cuidados para Idosos e Pessoas com Deficiência, que fica no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. O lugar é administrado pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e é destinado a idosos que possuem mobilidade reduzida, portadores de deficiência. Esse ano acontece a primeira edição do Movimento Rosa e Azul, que é uma transição do mês do Outubro Rosa para o mês do Novembro Azul. Quem veio por aqui pôde participar de diversas atividades, entre elas a Zumba, que deixou os idosos animados. Disposição e também animação não faltou. Idade não existe, pois os idosos querem mesmo é qualidade de vida. Nós pensamos nessa ação, principalmente nesse dia 31, para ver essa transição do mês rosa e trabalhar o mês de novembro, né? Então é necessário a gente estar trazendo para esses idosos essa informação, trabalhar essa prevenção, principalmente com esses idosos que fazem parte do projeto. Aqui existe o programa Vida e Saúde do Idoso Ativo, destinado ao público da terceira idade. No espaço, eles recebem sessões de ginástica aquática que são realizadas em uma piscina adaptada, com a supervisão de um profissional de educação física. Os exercícios também obedecem às limitações de cada aluno. Segundo o censo de 2022 do IBGE, todos os municípios do Amazonas há pelo menos um idoso com 100 anos ou mais. A capital amazonense é a que mais possui pessoas longevas. São 206 centenários. Mas qual o segredo de tanta longevidade? Eu nem preciso falar nada. Atualmente, 69 grupos participam das atividades nas manhãs de terças e quintas. E é com essa disposição de deixar muitos novinhos para trás, eles seguem a rotina, levando sempre um dia de cada vez. Para a Dona Maria, de 79 anos, já é uma rotina participar dos eventos. Tá aproveitando para dar uma dançadinha hoje? É, aproveitando mesmo. A senhora gosta? Gosto. Sempre está aqui. O que a senhora está achando de hoje? Estou achando ótimo, legal. Quantos anos a senhora tem? 79. Independente da idade, o importante mesmo é viver e aproveitar cada minuto, sendo feliz e fazendo o que gosta. Que legal, né, gente? Agora a gente vai falar a respeito dos prejuízos à saúde que essa fumaça traz às pessoas que praticam atividades físicas. Você vai acompanhar agora na reportagem. A paisagem de Manaus mudou na última semana. Para qualquer zona da cidade, o que se vê é apenas fumaça. Apesar disso, o manauara manteve sua rotina, incluindo a de praticar exercícios físicos ao ar livre. Está passando aí, mas esse ar fica um pouco ruim para a gente respirar, né? Traz uma tosse, fica mais ofegante, esse tipo de coisa. Mas parar de se exercitar? Não, né? Não pode. Tem que continuar. Essa
Do ar, né? Aqui em Manaus está muito complicado. Recentemente nós fomos a segunda pior cidade no mundo em relação à qualidade do ar, mas a gente não pode parar, né, de se exercitar. A gente tem que manter o exercício em dia, né, porque melhora as condições de vida, mas fica complicado respirar nesse tempo, nesse clima que nós estamos vivendo agora. Mas se por um lado se mexer faz bem à saúde, por outro, não é saudável inalar fumaça durante a atividade. Ao invés de ela ter os benefícios do exercício físico logo após, né, aquela sensação de alívio, né, sensação de leveza, ela poderá apresentar dor de cabeça, irritação dos olhos, irritação da narina, irritação da orofaringe, apresentar tosse e inclusive apresentar falta de ar. E quem frequenta o local acompanhado da família, ainda mais com crianças, deve ter cautela, segundo o médico. As crianças, os idosos e as grávidas, elas são a população que é muito mais atingida por esta fumaça. E o mecanismo é o mesmo, é a inalação do monóxido de carbono, a ligação covalente do monóxido de carbono com a hemoglobina e a diminuição da oxigenação dos tecidos, tanto das crianças, dos idosos, quanto das grávidas. A não recomendação de atividades ao ar livre pegou de surpresa quem frequenta espaços de lazer como esse que eu estou aqui na zona oeste de Manaus. Por enquanto é apenas uma dica de saúde. Mesmo assim, a ideia não teve aceitação do público geral. Não está difícil não correr nessa fumaça toda? Difícil tá, mas a gente tem que superar, né? Se a gente não superar, a gente não sobrevive. Pode parar? Não pode parar. Tá complicado, né? Olha aí hoje, como vocês estão vendo, hoje pela manhã, né? Fumaça tá bem forte e muda a rotina, né? Para quem pode ver que não tem muita gente, geralmente o pessoal, né? Esse horário, bastante gente caminhando. Mas se quiser encarar a fumaça mesmo assim para manter a boa forma, aí vai algumas dicas. Use máscara, beba bastante água e molhe constantemente o rosto para evitar ardência nos olhos e irritação na pele. Também evite ficar onde haja muitas pessoas e sair nos horários mais quentes do dia. Mas a questão de saúde deve ser sempre levada em consideração, ainda mais enquanto a paisagem de Manaus não mudar de ares. É isso aí, né, gente? Aquilo que a gente falou logo no início do programa. A gente está vivendo nesse momento de muita fumaça, não podemos parar a vida, precisamos continuar as nossas responsabilidades, ir para o trabalho, faculdade, e quem pratica atividade física constantemente não vai parar também, porque a gente não pode parar a vida, mas algo tem que ser feito em relação a essas fumaças. Agora, as dicas foram muito importantes. Não esquecer de usar máscara, não esquecer de beber água, é muito importante. Está lavando aí também o rosto, então fica essas dicas para vocês, tá? Muito obrigada para você que acompanhou 6 Horas Notícias até agora. Ficou aqui comigo nessa fidelidade. Eu agradeço bastante. Amanhã eu estou de volta, tá, gente? Um grande beijo, que Deus abençoe a todos. Tchau!